lá, vamos ler Jeremias 18, a partir do versículo 1 mesmo, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite e queremos, nesse último culto desse ano, que queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Deus, que toda barreira, que toda resistência caia por terra e a Tua palavra seja pregada com total liberdade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém e amém. Há quem diga, antigamente a gente ouvia muito isso, que a vida começa aos 40. Não sei se tem alguém aqui que já passou dos 40, a tal ponto que você possa olhar para trás e dizer: minha vida começou aos 40. Mas essa expressão, ela tem uma verdade embutida nela que eu quero falar aqui nessa noite, que é a ideia de recomeços. Muitos colocam, como a vida começando aos 40, no intuito, no sentido de trazer um recomeço à vida. E a vida, ela realmente tem vários começos e recomeços. E o nosso Deus, é por isso que eu coloquei esse texto, esse título, o nosso Deus é um Deus de recomeços. E se Deus é um Deus de recomeços, eu posso recomeçar também. Olhando para a história bíblica, nós vemos que Deus diversas vezes recomeçou. Desde lá o princípio, na queda de Adão e Eva, Deus não desistiu de tudo. Deus não abandonou tudo, Ele recomeçou. Mesmo a maldade se multiplicando, ainda naquele tempo, Deus não desistiu de tudo. Deus viu um homem justo que foi Noé e recomeçou. Então perceba que Deus é um Deus de recomeços. Ele sempre agiu assim e continua agindo assim nas nossas vidas. E olhando para esse texto, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, o texto nos diz que Deus chamou o profeta. Deus queria fazer uma obra na situação, na circunstância, tanto da vida de Jeremias, quanto de toda a nação de Israel. Deus queria mudar as coisas, Deus queria mudar aquilo que estava acontecendo. Israel estava afastado e se afastando cada vez mais de Deus. E Deus queria mudar o quadro, Deus queria fazer uma coisa nova. Então Deus chamou o seu profeta. Deus chamou aquele que aqui ele tinha levantado para entregar a mensagem e falou com ele: levante-se. Mas eu gosto mais da versão antiga que a gente usava, a revista atualizada, porque diz dispõe-te. Porque levantar, simplesmente, eu posso me levantar, mas levantar sem disposição. Você já acordou de manhã alguma vez? Você levantou, mas a disposição não veio com você, ela ficou na cama. Então o texto nos diz, o texto na revista atualizada diz dispõe-te. Ou seja, se levante, mas se levante com disposição. Se levante, mas se levante pronto. Se levante, mas se levante pronto para agir. E no caso aqui do texto, Deus falou: dispõe-te porque eu quero falar com você. Aqui eu já tenho uma outra pergunta. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar com a gente? Deus falou com Jeremias: dispõe-te porque eu quero falar. Tem muitas pessoas hoje que não estão muito dispostas a ouvir aquilo que Deus quer falar.
Dentre tantas coisas, como diz nosso pastor nos ensinando aqui, quando Deus fala, Ele pede alguma coisa. Então tem muitos que não querem ouvir Deus, não têm disposição para ouvir, não querem vir a um culto, não querem ouvir uma mensagem, porque elas sabem que quando elas ouvirem a Deus, Deus vai pedir alguma coisa, Deus vai falar alguma coisa que talvez não seja de acordo com aquilo que ela queria, com aquilo que ela esperava. Nós vemos aqui, então, na vida do profeta Jeremias, que houve uma disposição, houve um desejo, houve uma vontade de ouvir a Deus. E graças a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Você poderia estar em tantos lugares nessa última quarta-feira, mas eu entendo que eu e você viemos à casa de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, mas porque também há uma disposição no nosso coração. Eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero saber qual é a palavra que Deus tem para mim nessa última quarta-feira, eu quero saber o que Deus tem planejado para mim já para o ano de 2022. Eu quero ouvir Deus falar. Quem quer ouvir Deus falar nessa noite, levante sua mão e dá um glória a Deus aí no seu lugar. Eu preciso ouvir a Deus. E aqui no versículo 3, deixa eu voltar aqui minha folhinha, no versículo 3, o texto nos diz que Jeremias foi então à casa do oleiro, obedecendo a voz de Deus, com disposição para ouvi-lo. E lá ele teve duas coisas que me chamaram a atenção. E aqui eu já quero começar a falar sobre o processo de recomeçar. Quando Jeremias chegou à casa do oleiro, o que aconteceu ali? Primeira coisa, ele viu o oleiro na casa do oleiro. E isso já traz para mim uma grande lição. Se eu quero recomeçar, se eu quero fazer as coisas de um modo diferente, eu tenho que estar onde eu devo estar. Eu tenho que estar onde é a vontade de Deus que eu esteja. Eu tenho que estar no meu lugar. Imagina se Jeremias chega na casa do oleiro e ao invés do oleiro está o ferreiro. Imagina se ele chega lá e ao invés de estar o oleiro está o padeiro. Seria algo estranho? Seria. O padeiro estava fora de lugar, querido. E aonde estava o oleiro? Não sei. Então perceba que para nós recomeçarmos coisas na vida, para nós recomeçarmos alguma coisa nova, para nós começarmos, eu tenho que, em primeiro lugar, estar onde Deus quer que eu esteja. Estar no meu lugar. Não no lugar do outro, não no lugar da que eu quero estar, mas eu tenho que estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse pequeno trecho é que, além do oleiro estar na sua própria casa, ele estava fazendo aquilo que deveria fazer. O oleiro, ele estava trabalhando no vaso. Ele não estava limpando a casa, ele não estava cozinhando, embora isso seja lícito, mas o que se espera de você chegar na casa do oleiro é encontrar o oleiro fazendo o quê, querido? Vaso, trabalhando, fazendo a sua obra. Se eu quero, querido, recomeçar, em primeiro lugar, eu tenho que estar no lugar que Deus me chamou para estar. Eu tenho que estar na posição que Deus me colocou. Mas em segundo lugar, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Tem um vídeo que foi retransmitido aí, já tem um tempo, em que mostrava o momento em que cada um de nós vai se apresentar diante de Cristo e dar contas. E ali naquele momento, naquele vídeo, mostrava pessoas que chegavam lá, eu fui o pastor, eu preguei para muitas pessoas, e Deus chegou para aquele pastor e disse, o teu lugar não era pregando para muitas pessoas, sendo pastor, o teu lugar, eu queria que você fosse um empresário, eu queria que você fosse um instrumento nas minhas mãos para abrir empresa, abrir empregos, abençoar famílias. Enquanto outros também estavam numa situação oposta, estavam abrindo, eu fiz uma grande empresa, eu ganhei muito dinheiro, e Deus falou, o teu chamado não era esse, o teu chamado era para ser um missionário. Então perceba que eu preciso saber aonde Deus quer que eu esteja. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não aquilo que eu quero fazer, porque aquilo que eu quero fazer nem sempre é o melhor. Nem sempre é aquilo que vai ser para a glória de Deus. Muitas vezes aquilo que eu quero fazer é porque eu estou puxando a glória para mim, é porque eu quero aparecer, é porque eu quero fazer aquilo que me agrada mais. Então perceba que o oleiro, ele não delegou a função dele a ninguém. E aqui eu quero trazer isso para as nossas vidas. Nós não podemos, queridos, entregar a responsabilidade da nossa vida
nas mãos de ninguém. Nós, como pastores aqui, eu, pastor João, pastor Roberto, a nossa função como pastor é orientar você, mas não decidir pela sua vida. Quem decide a sua vida é você, não somos nós. Eu sei que tem alguns pastores aí fora que querem manter um jugo sobre as pessoas, quer dominar, as pessoas só podem fazer aquilo que eles querem. Me perdoe dizer isso, mas o Wellington contou o testemunho da vida dele. Me perdoe, Wellington, usar você como exemplo. Na época que ele era jovem, o pastor quis impedir o Wellington de fazer faculdade, queridos. Quem sou eu? Quem somos nós para direcionar, oprimir as pessoas para fazer ou não faculdade? Quem dirige a minha vida sou eu, meu irmão. Quem dirige a minha vida é você. Diga amém. Ah não, pastor está errado. Quem dirige a minha vida é Deus. Não, meu irmão, quem dirige a sua vida é você. Você dirige a sua vida nos princípios de Deus, é verdade, mas é você que escolhe seguir a Deus. Ninguém está aqui seguindo a Deus por obrigação. Todos nós decidimos seguir a Deus. Então, em última instância, sou eu que estou escolhendo seguir a Deus. Então, não entregue isso, não delegue isso. O oleiro não delegou a sua função a ninguém. Você quer ser feliz, meu irmão? Eu só ouvi 2 amém. Os outros não querem mais ser felizes. Você quer ser feliz, meu irmão? Você quer reconstruir alguma coisa? Você quer recomeçar alguma coisa? Preste atenção, não delegue aquilo que é função sua, responsabilidade sua nas mãos de ninguém. Eu só ouvi 2 amém, mas tudo bem. Até o final você aprende. Porque se a gente fizer isso, querido, provavelmente a gente vai ter que recomeçar. Porque você delegar algo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, a outra pessoa, ela não vai fazer igual a você. Então você vai ter que refazer aquilo que foi feito. Vamos fazer como a palavra de Deus nos instrui, mas deixa eu caminhar porque o tempo urge. Versículo 4. O texto nos dá um grande ensinamento. Por mais que nós tenhamos cuidado com todas as coisas que nós fazemos, por mais que nós tenhamos a dedicação a Deus, amor a Deus, às vezes as coisas podem se estragar. Às vezes as coisas podem não dar muito certo. Às vezes as coisas podem não sair da forma como nós esperávamos. Se nós entendermos que Deus, ele se igualou, ele se comparou a esse oleiro, ele está dizendo que as coisas que Israel estava nas mãos de Deus, e ainda assim as coisas se estragaram e não deram certo. Se as coisas podem se estragar nas mãos de Deus, imagina nas minhas. Imagina nas nossas. Então, querido, às vezes nós precisamos recomeçar porque as coisas não dão certo. Às vezes precisamos recomeçar porque as coisas não saem da forma como nós esperávamos. Mas uma coisa nós aprendemos com esse texto, é que as coisas terem se estragado não é o fim. Diga amém, diga graças a Deus. Talvez alguma coisa na minha vida e na sua vida não deu certo. Ei, meu irmão, ainda não é o fim. Deus ainda tem uma saída para nós. Deus ainda tem um porvir, um depois do estragado, depois que as coisas não deram certo, depois das derrotas, depois dos desafios, depois da gente ficar desanimado, depois da gente ficar esquecido. Deus ainda tem um porvir para nós. Deus ainda tem uma lei. Essas situações não determinam o nosso fim. Perceba no texto, se estragou. Com todo cuidado, com todo zelo, mas estragou. Mas ainda não era o fim. Não estava determinado que acabou. Ainda tinha algo a se fazer. E isso traz uma palavra de esperança para nós, meu irmão. Muitas coisas que nós temos enfrentado na nossa vida, talvez muitas coisas que estão quase à falência devido a tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos tempos aí, 2020, 2021, mas, meu irmão, ainda há tempo para recomeçar. Talvez muitos digam, o seu casamento acabou, meu irmão, ainda há tempo para recomeçar. Talvez alguns digam, a sua vida profissional acabou, mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você, ainda dá tempo de recomeçar, ainda não é o fim. Deus ainda pode mudar o quadro, Deus pode fazer coisas novas, Deus ainda pode nos surpreender no meio disso que estamos vivendo. Diga amém, diga graças a Deus.
Precisamos entender isso, querido. Porque existe uma teologia hoje que ensina que parece que você entrega a sua vida a Jesus e automaticamente tudo dá certo. Mas se nós olharmos tanto para a vida daqueles que vieram antes de nós, quanto irmãos e irmãs que vivem no nosso tempo hoje, nós vamos ver que não é bem assim. Quantos de nós entregamos a vida a Cristo, buscamos viver com sinceridade de coração, mas às vezes ficamos frustrados com coisas que acontecem. Quantos de nós, queridos, que vivemos uma vida de fé, que buscamos a Deus, ficamos doentes? Quantos de nós que vivemos uma vida que buscamos agradar a Deus, mas o casamento dá problema, o filho dá problema, a gente cria o filho com tanto amor, a gente ensina a palavra, a gente canta a palavra, a gente traz para a igreja. E aquele filho que a gente dedica tanto tempo, daqui a pouco você olha e está lá no mundão, está fazendo coisas erradas, e você pensa, onde é que eu estraguei esse menino? A verdade é, querido, que todos nós estamos sujeitos a todas as coisas desse mundo. A mensagem do Evangelho não é que não vai acontecer nada de ruim com você, mas a mensagem do Evangelho é: aconteça o que acontecer, o Senhor Deus está conosco. Aconteça o que acontecer, Deus pode restaurar e fazer tudo novo. Aconteça o que acontecer, o poder de Deus está conosco para nos consolar e nos ajudar a prosseguir. Essa é a mensagem do Evangelho. E a gente aprende isso nesse texto. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus não desistiu. O oleiro não desistiu, tudo acabou. Então eu vou desistir. Vou deixar de ser oleiro. Irmãos, como diz nosso pastor, vou abrir meu coração aqui. Quantas vezes que eu subi num púlpito para pregar, para ministrar a palavra, e quando eu preguei, e quando terminou o culto, eu falei, meu Deus, que mensagem terrível que eu preguei. Eu podia ter feito melhor isso. No ensaio, na minha mente, em casa, estava dando tudo certo, mas quando chegou aqui para a execução, não foi como eu esperava. Vou desistir de pregar, meu irmão? Vou continuar no outro culto seguinte, estava aqui eu, dando cara de novo, tentando fazer melhor do que fiz da outra vez. Queridos, às vezes as coisas não dão certo como a gente ensaiou, como a gente pensou. Vamos desistir? Posso ouvir um não mais forte? Vamos desistir? Não! Estamos chegando no final do ano de 2021, iniciando o ano de 2022. Tem coisas que na nossa vida não deram certo até aqui, queridos. Se eu perguntar, eu tenho certeza que praticamente todos nós vamos levantar a mão e dizer, pastor, tem alguma coisa que eu estou frustrado, tem alguma coisa que não aconteceu, tem alguma coisa que não dá certo, que não deu certo, mas meu irmão, a mensagem para nós é esperança e não desista, porque ainda que não tenha dado certo, ainda que você tenha se frustrado, ainda pode recomeçar, ainda pode fazer algo novo novamente da parte do Senhor. O oleiro e Deus, aqui no caso, não desistiram. Mas presta atenção aqui, deixa eu correr, meu Deus. Para recomeçar, primeira coisa que nós vemos é que o oleiro não ficou revoltado, queridos. Ele poderia ter ficado revoltado, ele não deu certo. Vou ficar revoltado com Deus. Vou quebrar a olaria toda. Tem pessoas assim, não dá certo, vai fazer o bolo, não dá certo. Ela quer destruir a cozinha toda, quer jogar a massa do bolo na parede. Resolve, meu irmão. Isso faz com que as coisas passem a dar certo? Não. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, queridos. Nesse final de ano, tem muitas pessoas que estão em guerra com Deus. Deus permitiu a pandemia, Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. Ei, meu irmão, ficar em guerra com Deus é uma guerra que nós não podemos ganhar. A promessa de Deus é: se Satanás, o inferno inteiro se levantar contra você, no poder do nome de Jesus nós vencemos. Diga amém, diga graças a Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se o mundo se levantar contra nós, Jesus nos ensinou, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo já está vencido pelo poder do nome de Jesus. Se a nossa carne se levantar contra nós, a palavra de Deus nos diz que pelo poder do Espírito Santo, nós vencemos e dominamos a carne. Mas não tem promessa na Bíblia para vencer a Deus, meu irmão.
Essa é uma guerra que nenhum de nós pode vencer. Ele é o vencedor e não conhece derrotas. Se nós estamos nesse final de ano querendo guerrear com Deus e brigar com Deus, essa mensagem dessa quarta-feira é para você, meu irmão. Desista dessa guerra, porque essa é uma guerra que você não pode vencer. Eu gosto do texto de Jó que diz: quem porfiou com Deus, quem lutou com Deus e teve paz. Isaías vai dizer que se nós contendermos com o nosso Criador, seremos como cacos junto de outros cacos. É tempo da gente parar de brigar com Deus. Por que Deus fez pandemia? Por que Deus permitiu isso, meu irmão? Eu não tenho todas as respostas, mas sei que guerrear com Deus não é a solução. Abra mão disso. E por isso eu li até o versículo 10, porque então a Bíblia nos exige dois movimentos, queridos. O primeiro, do versículo 7 e 8, diz que nós devemos nos converter da maldade. Nós devemos então nos arrepender. Deus disse isso no versículo 7, ele diz: se eu falar para alguém que eu vou derrubar, que eu vou destruir, se essa nação se converter do seu mau caminho, se converter das suas más obras, talvez nessa noite que nós precisemos para recomeçar, a gente se converter das nossas más obras. Muitas pessoas, como eu falei, têm culpado a Deus por causa da pandemia, mas poucas têm olhado para as suas más obras. É muito fácil a sociedade hoje culpar a Deus porque tem pandemia, porque isso e aquilo aconteceu, mas a sociedade está olhando para as suas más obras e percebendo que está colhendo o fruto daquilo que elas mesmas estão semeando. Então aqui, para eu recomeçar, eu tenho que olhar para o meu coração, me arrepender, reconhecer que algumas coisas não deram certo na minha vida porque havia obra má em mim, havia maldade no meu coração. Um segundo movimento que nós vemos é continuar fazendo o bem apesar de as coisas não darem certo. Porque foi o que Deus falou para o povo também: se eu falar que eu vou edificar, que eu vou abençoar, que eu vou produzir, e essa população passar a fazer mais obras, ou seja, deixaram de fazer o bem. Então o texto nos encoraja a essas duas coisas. Primeiro, arrependimento. Largar o mal, querido. Limpar o nosso coração, deixar a maldade de lado. E um segundo movimento é fazer o bem. Talvez você está fazendo o bem e ainda não está colhendo, meu irmão. Persevere em fazer o bem. Porque a colheita do bem, ela chega e ela é muito melhor do que a colheita do mal. Então, nessa noite, vamos fazer aquilo que é certo. Talvez nós fizemos muito do que é certo nesse período de pandemia e não estamos colhendo ainda, mas ainda vamos colher. Amém? A colheita é certa. Então, para eu recomeçar, como diz nessa primeira coisa que eu falei, não vamos ficar com raiva de Deus, não vamos brigar com Deus, não. Vamos reconhecer as nossas maldades. Vamos fazer aquilo que é bom. Segunda coisa, nós podemos começar, querido, exatamente da onde estamos. Podemos recomeçar exatamente com o que temos. E isso aqui é importantíssimo de você entender. Vou repetir. Podemos começar exatamente de onde estamos. E podemos recomeçar exatamente com o que temos. Por que é importantíssimo a gente entender isso? Porque senão a gente nunca recomeça. Porque a gente fica pensando: se eu ganhasse a mega da virada com 300 milhões... Recomeçar com 300 milhões seria bom, Diácono Jonas? Recomeçar um negócio novo com 300 milhões não seria bom? Recomeçar um ano com 300 milhões não seria bom na conta? Mas você tem 300 milhões hoje? Pode recomeçar hoje? Vou tirar uma cola aqui. Pode recomeçar hoje? Pode, porque eu posso recomeçar da onde eu estou e posso recomeçar com o que eu tenho. Perceba que o oleiro, ao recomeçar a obra, ele não foi buscar outras coisas. Aquilo que ele tinha foi aquilo que ele usou para fazer um novo vaso. Precisamos, queridos, recomeçar com aquilo que temos, senão a gente nunca recomeça. Às vezes nós queremos coisas perfeitas demais para recomeçar.
mas a verdade é que nós temos que recomeçar com aquilo que nós temos, e depois Deus vai acrescentando. Deixa eu te dar um exemplo disso. Deus recomeçou com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, a natureza perfeita de Deus na vida deles foi modificada. Mas quantos seres humanos tinha naquela época? Cadê os irmãos da escola bíblica dominical? Quantos seres humanos tinham naquela época? Eu ouvi a diaconisa Tânia falar aqui bem baixinho com medo. 2. Tinha somente 2, queridos. Só tinha Adão e Eva até então. A Bíblia fala que Abel e Caim vieram depois que eles foram expulsos do paraíso. Adão e Eva naquele tempo era o melhor? Não. A natureza deles, de Deus, tinha se perdido, estavam em pecado, tinham errado. Mas quem Deus tinha? Só tinha eles 2. Vai usar quem? Deus recomeçou com eles ou não recomeçou? Recomeçou, queridos. Às vezes o perfeito só veio através da vida deles, mas só Jesus Cristo lá na frente. Aí Deus recomeçou e fez a obra perfeita através de Cristo. Mas ali Cristo não estava. Tinha que usar quem estava ali, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho $1 bilhão, mas você tem R$2 aí no bolso? Começa com R$2, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho mais meus 20 anos, eu estou com 50, eu estou com 60, eu estou com 80. Meu irmão, você está com 80, consagra esses 80 ao Senhor e começa com 80, porque com 80 você vai ser bênção. Vamos começar de onde nós estamos, meu irmão. Vamos recomeçar naquilo que temos. Ah, pastor, tem os irmãozinhos que começaram na igreja com 1 ano, com 2 anos, e aprenderam a Bíblia, decoraram a Bíblia, sabe a Bíblia mais do que você. Glória a Deus, meu irmão. Eu comecei depois, mas de onde eu estava, comecei. Com o que eu tinha, o que eu tenho hoje é o que eu uso. Poderia ter mais recursos? Poderia, mas o que eu tenho é o que eu coloco para usar. Não permita, querido, que você fique embromando por você ter pouco ou não ter nada. O pastor João lembrou aqui da mulher viúva, que estava com seus filhos para serem levados. A viúva que tinha o seu filho, que Elias foi na casa dela, a viúva de Sarepta, e ali o profeta foi usado, e Deus usou aquilo que eles tinham, o pouco de farinha que tinham, um pouco de azeite, e ali houve provisão para eles durante anos. Era o que eles tinham, queridos. 5 pães e 2 peixes, era o que se tinha, e foi dali que Deus fez um milagre e multiplicou. Eu não sei o que, na igreja de Nova Vida, nós estamos para recomeçar a escola bíblica infantil. Meu irmão, eu estava pensando nisso enquanto eu vinha para cá. Como eu gostaria da igreja de Nova Vida do Catete ser como, por exemplo, a Batista, que tem o Colégio Batista. Como eu gostaria de ter o Colégio Nova Vida do Catete. A gente tem uma escola, a gente tem uma universidade, mas a gente vai começar com o quê? Com aquilo que a gente tem, meu irmão. Vamos começar com as turmas aos domingos e quem sabe daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente possa ter um colégio de Nova Vida, nós possamos ter a faculdade de Nova Vida. Posso ouvir um amém aí? Quem sonha comigo? Posso ouvir um amém aí? Vamos começar com as crianças que nós temos. Vamos começar com aquilo que a gente pode. Ah, eu queria ter um ministério de louvor com escala, com tudo, mas vamos começar com aquilo que a gente tem, meu irmão. Quem sabe, começando com aquilo que a gente tem, Deus abre as portas e o nosso ministério de louvor é convidado para cantar em outros lugares. Quem sabe, meu irmão? Posso ouvir um amém aí, pelo amor de Deus? Quem crê que Deus pode fazer isso na nossa igreja? Quem crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Deus te prosperar, Deus te abençoar, largar fronteiras. Terceira coisa, se eu posso começar daquilo que eu tenho, e posso começar da onde eu estou, então eu posso começar agora. Você entende isso? Amém? Então eu vim aqui trazer uma palavra para você, não para 2022, espera virar 2022 para recomeçar. Não, meu irmão, vamos recomeçar hoje, vamos mudar a nossa vida hoje, vamos limpar o nosso coração hoje, vamos tirar do nosso coração mágoas, ressentimentos, para já começar 2021 direto na presença de Deus, começar 2021 já cheio e preparado para receber as bênçãos. Então é hoje, meu irmão, o recomeço é hoje, o recomeço é agora.
O oleiro não esperou virar a tarde, não, o vaso estragou, eu vou esperar para amanhã. Não, o vaso estragou, eu vou esperar para a semana que vem para começar. Não. Estragou agora? Eu vou começar agora. Estragou, eu vou recomeçar. Muitos de nós, queridos, damos desculpas para não recomeçar. Muitos de nós, por diversas situações e circunstâncias que a vida traz sobre as nossas vidas, a gente não recomeça. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: recomeça hoje. Recomeça agora. Não perca tempo. Não perca tempo, não perca oportunidades. Recomece hoje, recomeça agora. Quarta coisa, já para a gente caminhar para o final. O versículo 4 que nós lemos ainda diz que ele tornou a fazer. Fazer, querido, fala de trabalho. Fazer fala de ação. Fazer fala de esforço. Fazer fala de dedicação. Fazer fala de uma entrega num determinado serviço. Todo recomeço, ou até começo também, mas todo recomeço vai exigir de nós ação, prática, fazer alguma coisa, se esforçar. Não tem como nós começarmos ou recomeçarmos alguma coisa sem esforço, sem nos dedicarmos àquilo que estamos fazendo. Hoje muitos de nós queremos recomeçar. Hoje muitos de nós queremos ter uma vida nova. Hoje muitos de nós queremos ver coisas novas acontecerem. Mas quantos de nós estamos dispostos a fazer alguma coisa? Enquanto a renovação, enquanto o renovo, enquanto o fazer de novo está no campo das ideias, nós somos muito bons. Num culto de oração como hoje, enquanto o renovo, o fazer de novo, está no campo só da oração, é muito bom, a gente ora, a gente chora, a gente sapateia no poder, a gente grita, a gente tem um entusiasmo na presença de Deus, e nada contra essas coisas, mas eu quero te lembrar que oração também é ação. Então, para recriar as coisas, refazer as coisas, vai exigir de nós uma ação, uma atitude e um esforço, querido. O problema é que a nossa geração hoje, nós não queremos nos esforçar. Nós queremos fazer que tudo venha de mão beijada para nós. Especialmente quando chega no reino de Deus, que a gente ouve que a salvação é por graça, e a gente acha que vai ganhar tudo de graça. Meu irmão, a salvação é por graça. Salvação por graça quer dizer que eu não tenho mérito nenhum na salvação. Mas não quer dizer que a gente não vai ter que se esforçar para fazer as coisas. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele se esforçou mais do que todos os outros apóstolos para levar o evangelho à frente. Então eu aprendo que para eu recomeçar, refazer, vou precisar me esforçar. Você quer se esforçar, meu irmão, nesse ano de 2022? Nesse final de ano 2021 para 2022, você está preparado para se esforçar? Precisamos nos esforçar, queridos. Uma outra coisa, nesse versículo ainda, quinta coisa, ele fez um outro vaso. Presta atenção aqui. Um vaso, querido, é praticamente impossível. Lógico que Deus pode todas as coisas, mas dentro da visão humana, é impossível um oleiro fazer um mesmo vaso. Nunca é igual. Embora ele tenha grande habilidade, ele nunca consegue fazer um vaso igual ao outro. E aqui traz uma grande lição para nós, queridos. Às vezes, na nossa vida, quando a gente vai recomeçar, a gente precisa usar a sabedoria, a experiência que nós já tivemos naquilo que não deu certo, para fazer de uma outra forma. Temos que mudar, querido. Temos que mudar alguma coisa na nossa vida, naquilo que nós vamos refazer. Se um casamento não está dando certo, meu irmão, e eu quero recomeçar, não adianta eu recomeçar fazendo as mesmas coisas. Vai dar certo? Provavelmente não. Tem coisas que para nós recomeçarmos, temos que fazer como esse oleiro. Ele fez um outro vaso.
conforme bem lhe pareceu, mas era outro vaso, fez de uma outra forma. Talvez nós precisemos, querido, adaptar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós queremos recomeçar, para que nós possamos, de fato, conseguir o fruto que nós queremos. O final em si não era a construção do vaso, o final em si era que o vaso parecesse bem aos olhos do oleiro, e isso ele conseguiu fazer. Talvez nós tenhamos que corrigir, alterar alguma coisa, porque nós já não somos mais aquelas mesmas pessoas que tínhamos aquele projeto antes. E por isso precisamos mudar alguma coisa. Talvez o sonho que você tinha na sua profissão era um, e hoje você é crente, hoje você tem um ministério, hoje você tem tantas coisas, você talvez precise ajeitar aí a sua vida profissional diante daquilo que Deus já tem falado contigo. Então perceba que Deus tem restauração para nós, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo para nós. Mas é necessário da nossa parte também haver uma entrega, haver uma dedicação, haver um esforço em buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa última quarta-feira do ano de 2021, nos preparando já para o ano de 2022, tenho certeza que vamos recomeçar muitas coisas. Que possamos, então, ter essa expectativa de que aquilo que não deu certo, querido, não é o fim. E que nós possamos recomeçar agora na força, na bênção, no poder do Senhor, para que nós possamos, como diz o texto, ter algo que seja bom aos nossos olhos, principalmente algo que venha agradar o coração de Deus nas nossas vidas. Diga amém, diga aleluia, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Vamos orar. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, pessoas estão nos assistindo através da internet, e nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Muitos de nós chegamos aqui nessa noite com frustrações, muitos de nós chegamos aqui com muitas questões que não deram certo, que se estragaram, e nós queremos nessa noite entregar nossas vidas ao Senhor, entregar nas Tuas mãos aquilo que não deu certo, e com a expectativa, como foi falado aqui, com a fé, com a esperança em nossos corações, de que nas Tuas mãos pode ser restaurado, nas Tuas mãos pode ser consertado, nas Tuas mãos pode sair algo bom e algo novo através dessas situações e circunstâncias que apresentamos. Assim nós oramos, Pai. Nos ajuda a recomeçar hoje, nos ajuda a recomeçar agora, porque este é o nosso tempo, esta é a nossa hora, e nós queremos terminar já esse ano de 2021, com esperança em 2022, já com o coração preparado, já deixando para trás o que para trás fica, e com os nossos olhos para frente, porque é assim que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e fará com que esse bem que o Senhor tem se cumpra em nossos corações. Assim nós oramos, Pai. Nós entregamos esse momento, nós entregamos nossas vidas, nós entregamos esse resto de ano nas Tuas mãos, e desde já te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.